Cordial boa noite a você que está nos acompanhando pelas redes sociais para mais um culto em adoração e louvor a nosso Deus. Para iniciar, vamos cantar o hino do nosso inário, o inário adventista, de número 499, Eu Não Me Esqueci de Ti. Essa canção nos diz que, apesar das dificuldades que nós passamos no nosso dia a dia, essas dificuldades com a pandemia, muitas pessoas perdendo seus entes queridos, para nós não nos desanimarmos, não nos desesperarmos. Existe um Deus que se preocupa conosco, e ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, Ele jamais vai se esquecer de você. Vamos cantar, cante conosco. Continuando nosso louvor, vamos cantar também do nosso inário adventista, o hino de número 261, Fé é a Vitória. Necessitamos dessa fé para continuar firmes no caminho que nos leva à Canaã celestial. Fé é a vitória. Combater a nossa fé.
Amém. Você que está aí na sua casa, curve a sua fronte, vamos orar ao Senhor. Querido bom Deus, Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, pelas inúmeras bênçãos que o Senhor tem nos proporcionado, tem derramado sobre o seu povo até o presente momento. Queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela proteção, pelo carinho, pelo cuidado com que o Senhor tem nos conduzido. Pedimos agora a sua bênção sobre esse culto. Aceita, Senhor, o nosso louvor e a nossa gratidão. Também abençoe as pessoas que irão participar e o pregador dessa noite, que ele venha trazer a tua mensagem, a tua palavra, imbuído do teu Santo Espírito, para que nós possamos compreender o que o Senhor tem a falar conosco nessa noite. Abençoe também a mensagem musical, que nós possamos ser deleitados e possamos compreender também o teu carinho, o teu cuidado com que o Senhor tem conduzido a cada um de nós até o presente momento. Aceita, Senhor, e esteja conosco, é o que te pedimos e agradecemos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Agora, nesse momento, para a honra e glória de nosso Deus, iremos ouvir uma mensagem musical especial pela Daiane Moutinho. Vamos ouvi-la. Diferente das histórias que eu ouvi, a minha história teve um começo no fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo. E esse amor perfeito me fez entender que, diferente das histórias de TV, na minha história Cristo é o mocinho, e na vida real o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos, e o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho, reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. E esse amor perfeito me fez entender que, diferente das histórias de TV, na minha história Cristo é o mocinho, e na vida real o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos, e o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho, reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu.
gigantes são os meus próprios desejos, e o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho, reflete a glória e revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive os amigos, com os familiares, copie o link, mande nos grupos de WhatsApp para que mais pessoas também possam ser alcançadas por essa mensagem. Eu espero que você esteja tendo uma semana boa, uma semana agradável. Se não estiver, que você possa sentir ao decorrer do programa, da programação, a presença de Deus, a companhia de Deus, e assim você possa ter uma semana, um restante de semana feliz e abençoado na presença de Deus. Gostaria de expressar a gratidão primeiramente a Deus. É sempre um grande privilégio, uma honra quando temos a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus. Também gostaria de expressar agradecimento ao Tiago, a Karina, ao Eliva, uma família muito querida para nós, e agradeço ao Tiago por ter me convidado. Como já disse, é sempre um grande privilégio ter a oportunidade de compartilhar a mensagem de Deus. Bom, já foi pedido para você compartilhar, para você curtir. Vou reforçar. Se você ainda não compartilhou, agora é o momento. Vai lá, copia o link, compartilhe no Facebook. Se você está nos assistindo pelo YouTube, compartilhe lá também. Se você ainda não nos segue no Instagram e você tem Instagram, corre lá e seja nosso seguidor, porque lá nós postamos nossas programações, postamos tudo o que está acontecendo, tudo o que vai acontecer, para você estar por dentro das programações da nossa igreja. Então siga lá, Instagram IAGE Central Tatuí, beleza? E nesse momento, agora eu quero convidar você, do jeito que está aí na sua casa ou em outro local, que você feche os seus olhos e durante alguns segundos eu vou fazer uma oração silenciosa e em seguida farei uma oração junto com vocês. Mas nesse momento que eu vou pedir para você fechar os seus olhos, eu quero que você tente esvaziar da sua mente as preocupações, as ansiedades. Talvez você esteja aí na correria da semana, com o coração meio perturbado por alguma coisa que tenha acontecido no seu dia ou durante a semana. Esse é o momento de você se desligar de tudo e se conectar totalmente na videira. Então eu peço, por gentileza, feche os seus olhos e durante alguns segundos darei o tempo de você respirar e esvaziar a sua mente e o seu coração. Fechemos os olhos. Querido Santo e Eterno Deus, honrado, glorificado e exaltado seja o Teu grande nome, Senhor. Nós expressamos nossa gratidão ao Senhor por estarmos com vida, com saúde e nos encontrarmos em boas circunstâncias. Se algum de nossos irmãos, de nossos ouvintes que estão nos assistindo essa noite não estão em boa situação, em boas circunstâncias, por favor,
por favor, Pai, coloque a Tua mão sobre a vida deste querido, desta querida, para que eles possam sentir a Tua presença, o Teu amor e o Teu carinho sobre a vida dele. Que o Senhor, ó Pai, possa conduzir este culto, que seja unicamente para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Que o Senhor me use uma vez mais. Reconheço que não sou digno nem merecedor, mas me coloco em Tuas mãos, crendo que o Senhor pode fazer de mim algo muito melhor do que eu sou. Então, por favor, Pai, toque os meus lábios, que todas as palavras que saírem de minha boca não seja a minha vontade, mas sejam a Tua vontade. Fale a cada um de nós, e que ao final desta mensagem tenhamos o coração revigorado, a esperança reafirmada e a certeza de que o Senhor estará em breve aqui, vindo nos buscar, nos tirar deste lugar ruim para vivermos eternamente com o Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Bom, a mensagem que eu trago esta noite é uma mensagem muito especial. Talvez você já tenha passado por alguma circunstância, alguma situação na sua vida que você olhou para aquela situação, olhou para aquela circunstância e você pensou, não tem saída, está complicado. Talvez você tenha passado por uma situação que você olhou para o céu e disse, Deus, por quê? Por que eu estou enfrentando isso? Por que eu estou passando por isso? Por que, Senhor? Talvez você já tenha se perguntado isso. Talvez você já tenha vivido situações na sua vida que você disse, isso é impossível, não tem solução. Bom, se você está vivendo uma situação assim, eu tenho uma ótima notícia para te dar. Eu creio ser a melhor notícia que eu posso dar a você essa noite. E antes de nós iniciarmos essa notícia, eu gostaria de compartilhar com vocês uma frase que eu li há algum tempo, e desde que eu li essa frase, ela começou a fazer um sentido diferente para mim. E eu quero compartilhar com vocês, e espero que ela também faça sentido a você. E a frase diz o seguinte: o que muitas vezes julgamos ser o pior, nada mais é que a preparação para o melhor. Repito, o que muitas vezes julgamos ser o pior, nada mais é que a preparação para o melhor. Quando nós pensamos que não há para onde ir, que não há saída, Deus está prestes a fazer um milagre. O que nos parece o fim, não passe de uma pausa para um começo cheio de alegria. Eu quero convidar você a pegar agora a sua Bíblia, se já está com ela em mãos. Vamos lá, o texto bíblico. Se você ainda não está com ela, corre lá, pega a sua Bíblia. Se você costuma usar no celular, já abre lá a sua Bíblia, que nós vamos meditar no texto de Êxodo, capítulo 14, dos versos 8 até o 15, eu estarei lendo, beleza? Êxodo, capítulo 14, verso 8, o primeiro. Leiamos juntos. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar perto de Biairode, defronte de Baal-Sefom. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Verso 11. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir os egípcios do que morrermos no deserto. Verso 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. 14. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Essa história é uma história que realmente ela enche o nosso coração de ansiedade quando você começa a ler os versos, quando você começa a ver o
que vai ser desvendado, o que vai acontecer, o caminhar da história. É algo muito fascinante. Eu convido você nessa noite a usar a sua criatividade. A realmente nós tentarmos criar esse cenário na nossa mente, a buscarmos realmente viver aquela situação ou tentar viver aquela situação para termos o sentimento que o povo de Israel teve naquele dia. Mas antes de nós entrarmos mais a fundo no texto bíblico, eu gostaria de relembrá-los do que havia acontecido ao povo de Israel. Eles haviam sido cativos durante 430 anos no Egito. Eles estavam sofrendo, eles estavam sendo escravos, eles já tinham perdido a identidade. Muitos ali haviam nascido no Egito e não conheciam a terra de Israel, o local onde eles pertenciam. Tinham criado identidade, raízes com o povo de Israel. Muitos ali se consideravam, com o povo do Egito. Muitos ali se consideravam egípcios, porque haviam nascido na terra do Egito. Imagine o sofrimento daquelas pessoas. Durante 430 anos, orando, clamando, pedindo e não ouvindo a resposta de Deus. É interessante no livro Desejado Todas as Nações, no capítulo 14, 15, 16 e 17, vem descrevendo ali a história. Ellen White vem dando uma visão um pouco melhor do que aconteceu. É interessante porque Ellen White descreve no capítulo 15 que quando o povo de Israel foi para ser cativo no Egito, eles se sentiam orgulhosos. Eles eram pessoas soberbas, eles se achavam muitas vezes melhores do que os outros por causa do Deus de Israel. Pelo que Deus de Israel já havia feito por eles no passado. E Deus permitiu com que eles passassem por aquela situação, para que eles pudessem entender que quem realmente deve ser exaltado é Deus, e não as pessoas. Que quem realmente deve levar o mérito é Deus, e não as pessoas. Então nós olhamos ali o povo de Israel cativo, 430 anos preso, escravos, e aí Deus levanta um homem, Moisés. Ali vagando pelo deserto, depois de ter cometido um crime no Egito, fugiu, foi para o deserto, passou alguns anos no deserto, e Deus aparece através de uma sarça ardente, e chama Moisés para fazer um grande trabalho. Chama Moisés para fazer algo grandioso na obra. E Moisés, junto com Arão, cumprem aquilo que foi determinado por Deus. Mas não foi tão simples assim. Moisés e Arão chegaram até o faraó e falaram: Faraó, liberte o povo. Deus quer reerguer a nação de Israel. E o faraó riu. É interessante porque Ellen White descreve que o faraó riu deles. Porque o faraó se achava o maior, o mais poderoso. Ele tinha muitos escravos, o povo de Israel era numeroso. E quando ele olhava, ele pensava: como que eu vou libertar esse povo se eles que me servem, eles fazem todo o meu trabalho pesado? Jamais. O Deus de vocês vai libertar? Não tem poder para isso. O Deus dos egípcios que tem poder, o Deus de Israel não tem poder. E ele zombava do Deus de Israel. E nós sabemos bem que 10 pragas foram jogadas ali para que, enfim, o faraó tivesse o seu coração amolecido, visse que o povo de Israel estava trazendo desgraça para o Egito e, enfim, libertou o povo de Israel. E quando nós começamos lendo o verso 8, não sei se você percebeu, vou ler novamente para você entender a situação que o povo de Israel foi colocado. No verso 8 começa dizendo assim, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Preste atenção, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó. É interessante porque nós começamos lendo aqui que o próprio Deus, ele endureceu o coração do Faraó para que o Faraó saísse em perseguição ao povo de Israel. Naquela situação, eles já estavam ali caminhando há algum tempo durante o deserto e o próprio Deus causa aquela situação. É interessante porque Ellen White descreve que quando eles saíram do Egito,
eles não foram pelo caminho passando pela terra dos filisteus, eles foram por um caminho mais longo que iria contornar o Mar Vermelho. Mas Deus fez isso para mostrar o seu poder, mostrar que ele estava no controle de tudo e que ele iria e tinha algo muito especial preparado para o povo de Israel. Agora imagine a situação, o povo de Israel estava caminhando tranquilamente durante o deserto. E sabe por que eu digo tranquilamente? E agora convido você a usar a sua imaginação, usar a sua criatividade. Ellen White descreve, a própria Bíblia descreve que durante o dia eles tinham uma coluna de uma nuvem que os acompanhava para que eles pudessem caminhar. Porque durante o dia o sol no deserto é muito forte e o povo estava acompanhado de crianças, seus animaizinhos, e eles precisavam de sombra. E eles tinham sombra para poder caminhar. Durante a noite, Deus tinha uma coluna de fogo para que eles pudessem caminhar durante o dia e durante a noite. E no deserto, à noite, faz muito frio. Então, a coluna de fogo também ajudava para que eles se mantessem aquecidos. Veja o cuidado de Deus para o povo de Israel. Veja o amor de Deus para o povo de Israel. Agora eu pergunto a você, na sua vida, você já foi abençoado muitas vezes por Deus, não foi? Diversas vezes Deus já te abençoou. E quando você está diante de uma situação aparentemente impossível, você se lembra do que Deus já fez por você? Ou você acaba se esquecendo? Nessa situação aqui que nós lemos, da perseguição ao povo de Israel, o povo de Israel se esqueceu do que Deus já havia feito por eles. É interessante porque, continuando a descrição de Ellen White, diz que eles estavam caminhando durante alguns dias no deserto, estavam com sede, cansados, e eles começam a murmurar, reclamar, até blasfemar. E aí Moisés, conhecedor do deserto, ele vê que próximo daquele local tem água, um oásis. Porém é uma água que não é boa para beber. E o coração de Moisés começa a ficar angustiado, porque ele sabia que quando o povo de Israel chegasse diante daquele local e bebessem da água, eles voltariam a reclamar porque a água não era boa para beber. E ao fundo Moisés ouve os israelitas gritando: água! Encontramos água! E quando eles chegam para beber, ele ouve ao fundo eles reclamando, dizendo que aquela água não era boa para beber. E aí Deus, através de Moisés, pede com que ele toque o cajado naquela água e ela torna boa para se beber. Eles passam algum tempo naquele local, bebendo água, desfrutando das coisas boas que tinham ali, e depois voltam a caminhar. Olha o cuidado de Deus, olha o amor de Deus por aquele povo. E eu quero convidar você nessa noite a nós refletirmos em 5 ordens dadas por Deus e por Moisés ao povo de Israel, que se forem seguidas por mim e por você hoje, nós seremos vencedores, assim como o povo de Israel foi. Preste atenção nessas 5 ordens, marque, grife na sua Bíblia, marque no papel, porque ela pode ser usada em qualquer momento de nossa vida. E assim como o povo de Israel foi vencedor, nós também seremos se seguirmos essas ordens. Então imaginemos ali a situação de desespero, de angústia, o exército dos egípcios chegando, toda a cavalaria montada, o exército bem armado. Eles olham para frente, o mar. Eles olham para a sua direita, as montanhas, para a sua esquerda, as montanhas, e para trás o pó subindo e os egípcios se aproximando cada vez mais rápido. O desespero era iminente. Aquela situação não tinha saída. Aquela situação era o fim. E eles começam a dizer: mas por que, Moisés, você nos tirou do Egito para que morramos aqui, nesse lugar horrível, nesse deserto? E Moisés diz: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós
e vós vos calareis. Em seguida, Deus disse a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Aqui está a receita para a ansiedade. Quais foram as instruções dadas por Deus e por Moisés ao povo de Israel? Vamos lá. A primeira ordem dada foi: não temais. A única maneira de nos livrarmos do medo é sentir a presença de Deus. A presença de Deus tira o medo, o desespero e a angústia. Davi exclamou no Salmo 23, verso 4, muito conhecido de todos nós: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Exercer confiança em meio a lutas, confiar no poder e descansar nos braços de Deus, assim como fez Davi. Só podemos expulsar o medo quando apresentamos fé em Deus. A fé é um dom. Somente Deus pode concedê-la. Quem confia em Deus não tem medo. E quando abandonamos o medo, podemos declarar assim como o apóstolo Paulo: Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? O medo é nossa primeira reação diante do impossível. No entanto, não há razão para o medo. Mesmo em face da morte, Davi, mais uma vez, exclamou: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. A primeira ordem dada por Moisés parece uma ordem um pouco contraditória, não é? Não temais. Moisés, como que nós não vamos temer? Olha a situação, tem saída? Não tem. O que nós vamos fazer, Moisés? E Moisés, com uma resposta, acredito, calma. Imagine, Moisés, aquele homem barbudo, com uma aparência tranquila, serena, respondendo: não temais. E o povo em angústia, correndo de um lado para o outro, pulando, chorando, gritando, e Moisés dizendo: não temais. Fé e confiança em Deus, esse é o primeiro passo que nós devemos ter. Confiar em Deus totalmente. Entregue o seu problema que você acha impossível nas mãos de Deus e confie totalmente, com fé, que Ele dará a solução. A segunda ordem dada por Moisés é: aquietai-vos. Eu não sei você, mas eu, Lucas, quando estou diante de uma situação aparentemente impossível, algum problema, me dá medo, me dá desespero. E eu não fico quieto, eu fico inquieto. Eu corro de um lado para o outro, eu tento resolver o problema, eu tento fazer com as minhas próprias forças. O medo nos deixa agitados, frenéticos, nossa tendência é correr em todas as direções para escapar do perigo. Em vez disso, a ordem é: aquietai-vos. Em momentos de medo, não tomamos as decisões corretas. Por isso, nestas situações devemos nos aquietar, parar e nos calarmos. Nada de gritos, correria, é simplesmente entrar em silêncio. Devemos permitir que Deus nos aquiete até o ponto de estarmos certos de tua presença e ter a certeza de que Ele prometeu sempre estar conosco. Jeremias foi um homem muito perseguido, sofreu muito, e ele exclamou: o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. O Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Jeremias 20, verso 11. Nessa vida que nós levamos, nesse mundo de tanta correria, de tantas preocupações, de tantas ansiedades, de tantos anseios, de tantas dores e sofrimentos, é difícil ficar quieto. É difícil nós mantermos paciência, calma e fé. Mas assim como foi dada a primeira ordem, de não temais, a segunda é: aquietai-vos. Querido, querida, fique em silêncio, tenha calma, descanse nos braços do Senhor. Fique em silêncio até o tempo que você sentir a certeza de que Deus está com você. Só saia para fazer alguma coisa quando você tiver certeza de que Deus está com você. Tem um lindo hino no inário
que diz: ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. E qual é a resposta de Jesus? Ele diz: sossegai, sossegai. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, em momentos de tanta turbulência e dificuldade, ele se mantinha calmo, quieto, em silêncio. A terceira ordem dada por Moisés é muito importante. Preste atenção. A primeira é: não temais. A segunda é: aquietai-vos. Tenha calma, tenha fé. E a terceira é: vede. Moisés deu a seguinte instrução: vede o livramento do Senhor. A ordem é: vede. O que os israelitas viram? Só problemas. Avistaram o mar à frente, o exército atrás, as montanhas de ambos os lados. Eles olharam para o norte, sul, leste e oeste, mas esqueceram-se de olhar para o alto. Não olharam para Deus. Sabe para onde nós devemos olhar? Para o Calvário, para o túmulo vazio, para o Cristo vivo, para as promessas, para a nova terra. Devemos olhar para aquele que é a solução e não para os problemas. Deus disse para o povo de Israel que faria um milagre. E já fizeram muitos milagres enquanto estavam no Egito. Porém, o povo se esqueceu muito rápido. Eles se esqueceram do que Deus já havia feito por eles. E é um grande problema que nós sofremos hoje: amnésia espiritual. É isso mesmo, amnésia espiritual. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque quantas vezes eu e você nos esquecemos do que Deus já fez por mim e por você? Quantas vezes eu e você nos esquecemos do que Deus já fez por nós e do quanto Deus já nos abençoou? Quantas vezes nós paramos diante de uma situação complicada, difícil, e começamos a reclamar, murmurar? Querido, Deus já te abençoou. Não existe dificuldade nenhuma em Ele te abençoar novamente. Não existe dificuldade nenhuma em Ele realizar o impossível na sua vida novamente. Deus está ansioso para nos abençoar. Deus ama nos abençoar. Deus tem prazer em nos fazer feliz, em resolver os nossos problemas. Isso me faz lembrar de uma situação que aconteceu na minha vida onde eu estava passando por um momento bem complicado. Tinha acabado de completar 18 anos, ansioso para ter o primeiro emprego, para ter a independência financeira, para poder comprar as minhas coisas, para poder fazer as coisas que eu tinha vontade. Morava com os meus pais e em casa eu sou o único adventista. Agora sou casado, graças a Deus tenho um lar adventista, é uma bênção. Mas na época, infelizmente, eu enfrentei alguns problemas em casa. Reconheço que era o inimigo, que meus pais por eles mesmos jamais fariam isso, mas infelizmente o inimigo usou de situações para me fazer desanimar. E eu lembro que eu saí distribuir currículos e procurando emprego e trabalho, fiz várias entrevistas e durante as entrevistas eles diziam: a vaga é sua, pode começar amanhã. E quando nós iríamos falar sobre os dias de trabalho, eles diziam que era de segunda a sábado. E eu dizia: não, mas eu posso negociar, eu posso trabalhar 1 hora a mais durante a semana e tal. E eles diziam: não, a vaga é sua, mas com essas condições. E eu respondia com o coração apertado: não, mas escolhi permanecer fiel a Deus. E eu lembro que de uma das entrevistas que eu saí com o coração muito angustiado, muito triste, sentei na Avenida das Mangueiras, aqui em Tatuí, e comecei a chorar ali sozinho, angustiado, muito angustiado, porque eu lembro que todas as vezes que eu chegava em casa, meu pai perguntava: e aí, deu certo? Eu falava a verdade, eu dizia que eu passei, mas eu não aceitei a vaga porque eu escolhi permanecer fiel a Deus. E muitas vezes ele ficava com a cara feia, falava algumas coisas desagradáveis. E eu lembro naquela tarde, eu sentei ali, comecei a orar, falar com Deus, e eu fui até o trabalho da minha mãe. Ela trabalhava ali perto, e quando nós estávamos subindo as escadarias, alguém me ligou, eu atendi o telefone, era a Neila, da Casa Publicadora. E ela disse o seguinte: Lucas, você pode vir fazer uma entrevista amanhã, tal horário? Eu respondi prontamente: claro, eu vou. E aquela felicidade, quando eu sentei ali na escada com a minha mãe, nós dois começamos a chorar, nos emocionamos muito, porque Deus estava respondendo às nossas orações. Sabe por que eu estou compartilhando isso com vocês?
Porque assim como Deus já me abençoou no passado, Deus também te abençoou. Deus também fez grandes coisas por você. E todas as vezes que eu passo por alguma situação complicada, difícil, eu lembro do que Deus já fez por mim. Eu lembro de quando eu estava desempregado, com o coração angustiado, sofrendo, porque talvez para você, eu ter compartilhado esse momento, essa minha história, possa ser algo pequeno. Talvez o seu problema seja muito maior do que o emprego. Mas eu testemunhei isso, porque assim como Deus me abençoou, Deus tem poder para te abençoar também. Assim como Deus fez algo por mim, Ele também está ansioso para fazer por você e por todos nós. Então, sempre nos lembremos dessa ordem. Vede o que Deus já fez por você. Olhe para o alto. Olhe para o Calvário. Olhe para o túmulo vazio. Olhe para o Cristo ressurreto que prometeu voltar para nos buscar. A quarta ordem, está anotando aí, né? A quarta ordem é calai-vos. Essa quarta ordem indica que Deus vai lutar por nós. E se Ele luta por nós, sem dúvida devemos nos calar. Não devemos interferir na guerra de Deus, fazendo planos e elaborando estratégias. Devemos estar atentos às ordens de Deus. Devemos deixar Deus agir. Muitas de nossas batalhas perdidas são porque nós queremos dar a última palavra. A razão de experimentarmos tantas quedas e tantas derrotas é porque muitas vezes nós insistimos em dar a última palavra. Sabe quando você se ajoelha, ora e fala assim: Senhor, eu estou entregando nas tuas mãos o meu problema, a minha vida, a minha família, aquele meu filho que está passando por dificuldade, aquela minha filha, o meu esposo, a minha esposa, minha avó, meu avô, meu tio, minha tia, meu amigo, minha amiga, meu namorado, minha namorada, seja qual for o problema, você se ajoelha, entrega nas mãos de Deus. Aí passado algum tempo você corre e fala assim: Senhor, mas eu acho que eu tive uma ideia, eu acho que se eu fizer isso dá para resolver. É sobre isso que essa ordem se refere. É calai-vos. Imagine ali naquela situação o povo de Israel diante do mar, das montanhas, o exército atrás. O que deve ter passado pela mente deles? Vamos tentar subir as montanhas correndo? Vamos tentar atravessar a nado o mar? Vamos enfrentar os egípcios? Ou melhor, vamos nos render. Vamos dizer que a gente vai voltar a ser escravo e está tudo certo. Eles pensaram em diversas coisas. Muitas coisas passaram pela mente deles. E muitas vezes nós não nos calamos e queremos elaborar estratégias e planos para resolver o meu e o seu problema. A quarta ordem é: fica quietinho. Fica quietinho. Coloque nas mãos de Deus e entregue. Esquece. Deixa nas mãos de quem realmente pode resolver, de quem realmente tem poder para fazer isso. A quinta ordem é uma das mais intrigantes para mim, porque eu fico imaginando, depois de Moisés falar todas essas coisas, depois de Moisés ter mandado o povo ficar calmo, depois de Moisés ter mandado o povo ficar quieto, depois de Moisés ter pedido para eles olharem, para eles verem o livramento que Deus daria a eles, a quinta ordem dada por Deus através de Moisés é: marchem. Siga em frente. Mas como seguir em frente se estamos bloqueados de todos os lados? Você pode estar se perguntando nesse momento: Senhor, como posso andar no teu caminho se não consigo ver este caminho? Senhor, está tudo escuro à minha frente, não consigo enxergar nada de bom diante de mim. Vejo só obstáculos e problemas. Senhor, como posso ir em frente se o meu caminho está bloqueado e se não há futuro para mim? Imagine o povo de Israel diante daquela situação, onde eles estavam diante do mar, das montanhas e atrás o exército, não tinha saída. E Deus diz: marche. Mas marchar para onde, Senhor? Exatamente, marche para frente. Coloque os pés nas águas. Se colocarmos os pés nas águas, elas se abrirão. Se avançarmos com fé, olhando para o Deus do impossível, as águas se secarão diante de nós. O nosso Deus é o Deus dos milagres. Nós precisamos ser semelhantes a um grande missionário chamado David Livingstone.
Ele foi um grande missionário que durante 36 anos trabalhou ali na África, desbravou a África, levando a mensagem de Deus às pessoas que não conheciam. Durante 36 anos, ele pregou, ele falou de Deus. E depois desse tempo, ele fez um pedido muito especial. Ele recebeu um pedido muito especial da rainha da Inglaterra. Imagine você receber um pedido da rainha da Inglaterra. A rainha pediu assim: David, você já fez muito. Você já pregou durante 36 anos. Você já foi responsável pela conversão de muitas pessoas. Volte para a sua terra. Volte para o lugar onde você pertence. E sabe qual foi a resposta dele para a rainha? Eu irei a qualquer lugar, desde que seja para frente. Repito, eu irei para qualquer lugar, desde que seja para frente. Queridos, nessa noite, quando nós olhamos para a nossa vida, quando nós olhamos para as circunstâncias, situações, talvez você nesse momento esteja com o coração apertado, angustiado, olhando para a sua vida e perguntando assim: Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando esta doença? Por que eu estou desempregado? Por que eu estou passando necessidade, dificuldade? Siga em frente. Olhe para o alto. Veja o Calvário, o túmulo vazio, o Cristo vivo e ressurreto que prometeu que viria e veio. Disse que morreria e morreu. Falou que ressuscitaria e ressuscitou. Disse que voltaria para nos buscar. E em breve voltará. Assim como o Deus que realizou o impossível para o povo de Israel abrindo o mar, é o Senhor que veio e viveu entre nós. Foi num lugar chamado Calvário que Ele partiu as águas da morte, de modo que pudéssemos atravessar para a vida eterna. Todo o poder que pertence a Jesus pertence a nós também. O mesmo poder está à nossa disposição através de Sua presença em nossa vida. O mesmo Deus que manifestou o seu poder libertando o povo de Israel do cativeiro, da escravidão, nos livrará da escravidão do pecado, da culpa, da dúvida e da condenação. E eu quero concluir a mensagem dessa noite compartilhando com vocês uma história real de algo que aconteceu com uma conhecida da minha esposa, consequentemente eu a conheci também. E é uma história de tempos atuais, de que mostra que Deus ainda realiza o impossível. Uma mulher jovem, com toda a energia, disposição, feliz, casada, com um filho, ativa na igreja, participante. Nota que algumas coisas de diferentes estão acontecendo. Sua saúde não é mais a mesma. E ela vai até o médico e descobre que está com câncer. E aí quando você olha para essa situação, imagine você aí receber o diagnóstico que está com câncer. A primeira coisa que te vem à mente é: e agora, Deus? É só o Senhor para me dar vitória. E aquela mulher viu os cabelos caindo aos poucos. Imagine você que é mulher, sabe o quanto que é importante para uma mulher os cabelos. Foi perdendo a energia, a disposição. Consequentemente, você vai tendo algumas alterações no seu corpo, no seu organismo, sessões e mais sessões de químio. Ela tinha um filho jovem, tem um filho jovem, um esposo, uma família. E ela olha para aquela situação e sabe qual foi a resposta dela? Se o Senhor me livrar, Deus seja louvado. Se o Senhor não me livrar, Deus seja louvado também. Quando eu comecei a acompanhar e depois que eu comecei a ver as postagens dela, sempre de mensagens confiantes, de certeza de que o Senhor estava ao lado dela. Sempre mensagens dizendo: não, o Senhor me dará vitória. Se o Senhor não me der, mesmo assim será honrado. E ela lutando contra aquela doença junto com Deus, lutando e fazia os seus exames de rotina, suas químios e levando uma vida seguindo os princípios de Deus.
continuando sendo fiel a Deus, continuava fazendo aquilo que Deus pedia a ela, seguindo as instruções na Bíblia sobre a alimentação, sobre o cuidado com a saúde. E depois de algum tempo ela foi até o hospital fazendo um dos seus exames de rotina, e quando foi colhido o seu sangue para ver como estavam os glóbulos, as plaquetas do seu sangue, o médico viu o resultado e se assustou. E ele diz, não é possível. Vai ter que marcar um outro médico, fazer novos exames. E ela, sem entender, perguntou, mas doutor, o que não é possível? Aqui está dizendo que você não tem mais nenhuma célula cancerígena no seu sangue. E ela novamente começa a fazer outros exames e leva para outros médicos, e quando eles olham, a resposta é a mesma. Quando você tem câncer, existe um período para que você seja totalmente curado. E essa mulher recebeu a cura antes dela. Deus seja louvado na vida dela. Hoje ela continua sendo uma mulher que testemunha e que fala do poder de Deus e do milagre de Deus na vida dela. E assim como Deus foi capaz de curar o câncer dessa mulher, Ele é capaz de resolver qualquer problema na sua vida. Eu tenho uma frase que eu levo comigo e eu compartilho com todos os meus amigos, minha família e todas as pessoas que me rodeiam, e eu vou compartilhar com você também. Se você hoje na sua vida está vivendo um momento de alegria, de paz, de tranquilidade, aproveita, desfrute ao máximo, porque vai passar. Se você está passando pelo vale da sombra da morte, um momento turbulento, difícil, complicado, de angústia, sofrimento, dor, tristeza, vai passar. É isso mesmo, vai passar. Enquanto nós vivemos nesse mundo, tudo será passageiro. Mas, queridos, o eterno vai vir nos buscar para vivermos e desfrutarmos eternamente de alegria plena e alegria eterna. Então, nesse momento, ao ouvirmos a Dai, minha esposa, vai cantar. Nesse momento que ela cantar, entregue a sua vida nas mãos do Senhor, o seu problema, a sua angústia e dificuldade, e descanse nos braços do Pai. Porque para atravessar o mar, é preciso colocar os pés na água. Preciso molhar os pés para que o milagre aconteça e tocar suas vestes para sentir o seu poder.
É interessante porque quando nós olhamos para o final dessa história, que nós acompanhamos aqui no capítulo 14 de Êxodo, no finalzinho do verso 26 ao verso 31, depois leia em casa. O final dessa história é lindo, é maravilhoso. Porque quando o povo de Israel estava atravessando ali o Mar Vermelho, quando todos passaram com os pés enxutos, em chão seco, Deus pede para que Moisés olhe para trás e bata o cajado, e o mar começa a se fechar, e os egípcios que estavam no meio do mar, todos são mortos, e o povo de Israel é liberto. Mais uma vez, Deus realiza o impossível. O mesmo Deus que realizou o impossível naqueles dias é o Deus que nós servimos hoje. Feche os seus olhos e oremos juntos. Querido, santo e eterno Deus, honrado, glorificado, exaltado seja o teu nome, Pai. Obrigado porque o Senhor se mostrou Deus ao povo de Israel, os livrando de todo mal, de todo perigo e de toda situação e circunstância complicada, difícil ou aparentemente impossível. E obrigado, ó Pai, porque o Senhor é o mesmo Deus hoje, assim como a tua palavra diz que o mesmo Senhor que foi ontem, é hoje e será eternamente o mesmo. Obrigado porque o Senhor não é homem para mentir. Obrigado porque o Senhor está disposto e disponível para nos abençoar. Pai, nos auxilie, nos ajude para que possamos seguir essas 5 ordens dadas ao povo de Israel, que também, se forem seguidas por nós hoje, nós seremos vencedores, assim como o povo de Israel foi. Pai, eu não faço a mínima ideia de como os nossos ouvintes nessa noite se encontram, como cada um está se sentindo, mas o Senhor conhece o coração e a vida de cada um. Pai, nos dê a paz nesses dias de pandemia, de tanta incerteza, de tanta dificuldade. Nos dê a paz e a certeza da tua presença e companhia. Nós não sabemos ainda quanto tempo nos resta neste mundo ruim, mas o tempo que restar, que nós caminhemos sempre para a frente, levando a tua mensagem, entregando a nossa vida ao Senhor, dando o nosso melhor para o cumprimento da tua obra, e que em nossos dias, em nossa geração, com vida em pé à tua direita, possamos vê-lo em grande glória e poder vindo nos buscar neste lugar ruim. Então, por favor, Pai, se nós estamos vivendo um momento bom de nossa vida, nos ajude a levar alegria, paz e bom ânimo às pessoas que estão passando por momentos difíceis. E se nós estivermos por momentos difíceis vivendo, coloque pessoas em nossa vida para que nós sintamos paz e a tua presença e companhia. Nos dê a certeza da salvação e da vida eterna. Fica conosco, nós te pedimos em nome de Jesus.